Good afternoon, everyone. I would like to start thanking you all for being here today, especially our speakers, Fortunac, Rodrigo, and Gabriela. We have simultaneous interpretation in Portuguese, Spanish, and English. So many thanks to our interpreters who are supporting us today. So to use interpretations, please click on the interpretation icon at the bottom on your Zoom screen. It's little globe to select the language channel you prefer to listen, Portuguese, Spanish, or English. I will speak in my mother tongue, which is Portuguese, and I will try to speak as slowly as possible to make the work easier to those who are interpreting into English and Spanish. Então, boa tarde a todos e todas. Nós temos interpretação simultânea para português, inglês e espanhol. Agradeço a presença de todos e a presença dos intérpretes, em especial também dos nossos palestrantes. A ideia central desse primeiro webinar, de uma série de webinar que vamos discutir, é a questão de acesso e as barreiras de acesso ao Lena Capavi. A ideia central desse primeiro é discutir a capacidade técnica e produtiva do Brasil e a possibilidade de abastecer ou não a América Latina, né? Isso dentro de um contexto global em que a gente vê uma queda do financiamento público e privado e também a queda do financiamento de ações humanitárias. A gente vê também o esvaziamento dos programas de acesso que são baseados em caridade e a expansão de modelos de licenciamento voluntários, que nada mais são do que arranjos comerciais que são apresentados como iniciativas de acesso. Então, nesse cenário, a gente está falando do Lena Capavi como uma porta de uma entrada, né, assim, uma ideia inicial para a gente discutir e revelar as contradições que há entre inovação e acesso, especialmente em um momento em que a gente tem uma insegurança global no fornecimento de antirretrovirais e com mais de 10 milhões de pessoas ainda sem acesso. Ao mesmo tempo, situando a questão brasileira, que é um país sistematicamente excluído das licenças voluntárias e hoje é alavancado como um ambiente propício para pesquisas clínicas. Então, as pesquisas clínicas com antirretrovirais são realizadas aqui, mas nós somos excluídas da possibilidade de acesso do genérico das licenças voluntárias dessas multinacionais. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente vê acordos de transferência de tecnologia secretos entre empresas multinacionais e laboratórios públicos que pouco contribuíram para reduzir o preço ou melhorar a nossa balança comercial ou até mesmo fortalecer a capacidade produtiva estatal. Então, estruturamos essa conversa em um formato mais de mesa redonda, reunindo aqui os especialistas que podem aprofundar mais esse debate. E nosso objetivo é provocar uma reflexão crítica e um diálogo qualificado entre os especialistas, organizações presentes e os governos da nossa região. Essa sessão é pública e a gravação será disponibilizada posteriormente no YouTube. Os palestrantes terão entre 15 a 20 minutos para sua apresentação, seguido de um debate, reflexão e perguntas dos ouvintes. Então, seguiremos a seguinte ordem. Eu vou introduzir aqui o Joseph Fortunac. Joseph Fortunac é professor emérito de Química e de Ciências Farmacêuticas da Howard University, em Washington, com atuações externas em diversas instituições. Ele ensina boas práticas de fabricação, produção de medicamentos e ciências regulatórias em países da África e outras regiões, com foco em ampliar o acesso a medicamentos de qualidade e de baixo custo para países de baixa e média renda. Antes da vida acadêmica, Joseph trabalhou por 21 anos na indústria farmacêutica, participando do desenvolvimento de cerca de 50 medicamentos aprovados pela FDA, somando mais de 300 bilhões em vendas. A sua pesquisa envolve tecnologias verdes e inovadoras para reduzir custos e ampliar o acesso. Atuou junto à OMS, ao UNAIDS, ao Fundo Global, contribuindo para reduzir em 3 bilhões o custo global do tratamento da hepatite C entre 2016 e 2021.
É autor de mais de 100 publicações e já recebeu prêmios como Heroes of Chemistry, da American Chemical Society e a Honor Award da FDA pelo trabalho na África. Após a palavra do Fortunac, nós vamos ouvir Rodrigo Otávio de Souza. Rodrigo é professor do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez sua graduação, mestrado e doutorado em Química de Produtos Naturais. Atuou como pesquisador visitante da Universidade de Graz, na Áustria, e foi pioneiro no Brasil no desenvolvimento de processos quimioenzimáticos em reatores de fluxo contínuo. Tem experiência em síntese orgânica, com foco em catálise enzimática heterogênea, reações em fluxo contínuo e reações em cascata. Organizou diversos congressos nacionais e internacionais na área e tem mais de 140 publicações. É bolsista de produtividade do CNPq, editor do Journal of Flow Chemistry e recebeu prêmios da Fundação Alexander von Humboldt e da Alfred Krupp Wissenschaftskrolle, se estou falando correto, colaborando com pesquisadores de referência na área. Após Rodrigo, nós vamos ouvir a nossa querida amiga Gabriela Costa Chaves, que é especialista em saúde pública com 20 anos de experiência em políticas farmacêuticas e barreiras ao acesso a medicamentos no Brasil. Atualmente, Gabriela trabalha como consultora em projetos sobre análise e acesso de tecnologias em saúde para organizações da sociedade civil, instituições internacionais e entidades sem fim lucrativo. É também pesquisadora visitante no Global Health Center do Geneva Graduate Institute e entre 2013 e 2019 foi pesquisadora do Núcleo de Assistência Farmacêutica da Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz, onde liderou estudos sobre produção local de medicamentos e tem um vínculo e seu vínculo com políticas de acesso. Antes disso, Gabriela também atuou em organizações da sociedade civil em acesso a medicamentos, como a campanha de acesso da Médicos Sem Fronteiras e na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Eu já passo, então, agradeço mais uma vez a presença de todos e já passo a palavra para Joseph Fortunac. Fortunac, a palavra é sua. Obrigada. Bubbles here. Forgive me for the difficulties here, everyone, and I'll introduce myself a little bit more as I'm working with this. I'm having a little trouble sharing my screen. I'll try to redo this. We'll see how we're doing. Thank you for bearing with me here. I am sorry, every time that I switch to a full screen, I am blowing up the image. If I need to, I'll switch back to a desktop. Yeah. I can share my screen if you wanna. Just can open your presentation. I'll be happy if I can share mine. Please, can we stay with this one because I've changed a couple of things since we spoke. So thank you for your patience, and it's an honor to be here with so many people who I admire, and thank you for the invitation to be with you. Now, forgive me, I am a chemist, so I think in structural terms.
So I'm giving you, to begin, what we can see here as the structure of the active pharmaceutical ingredient for lenacapavir. Lenacapavir is both for deep salvage, for HIV infection treatment, and also for prevention of transmission. It's delivered as the sodium salt to enhance its aqueous solubility. Lenacapavir was approved in the United States first in December of 2022 for the treatment of highly resistant infections. The oral product for the treatment of these infections is 300 milligram tablets. It's also available as a sterile injection in the form of a dose of 927 milligrams delivered in 2 different vials. For pre-exposure prophylaxis, lenacapavir is delivered once every 26 weeks or twice yearly. So the dosage regimen works in that on day 1, a subject receives an injection in the buttocks of 2 vials. And on days 1 and 2 of treatment, the subject receives 2 300 milligram oral tablets in order to do an initial pharmacokinetic dose loading to bring the levels of lenacapavir up high initially. After that, every 26 weeks thereafter, a subject receives 2 vials of the injection. Well, given this, the maintenance treatment is about 2 grams of active ingredient per year. That's very little drug. So that represents an opportunity in reducing the dose of the drug to reduce the cost of treatment as far as can be reasonably done. In order to give proper consideration here, I do need to give some credit to Gilead Sciences. Gilead brought this drug to the market. It's a first-in-class product. You can see the delivery form on the left-hand side here of the drug. It will be supplied for pre-exposure prophylaxis in 2 pre-filled syringes, and those syringes will have, it will be supplied in vials, and the vials will be provided with syringes. Now, because the finished product, the sterile injection, it's a highly concentrated volume of finished solution, and because it's so viscous, it needs to be withdrawn from the vial in a 12-gauge needle, so a wider bore to the needle, and then switched to an 18-gauge needle that's thinner in order to minimize the sensitivity and pain at the injection site. Well, that's not a huge consideration, but our consideration today, of course, is the one that we've been facing here for a whole generation now. Gilead Sciences brought this drug to the market. It's a wonderful drug. They deserve fair compensation. But at the same time, particularly in middle-income countries, should people die because of property rights, because Gilead has so many patents? And that's part of the discussion that we're opening up today, that again, I'm so privileged to be here with you to discuss. So a question begins to open itself, which is, what is it that Brazil or another middle-income country should pay for pre-exposure prophylaxis? In the United States, Gilead charges USD 48,000 a year for treatment of HIV with lenacapavir. The pre-exposure prophylaxis price is $28,000 a year. Well, when we compare that, though, I mean, companies need to make money. They need to have a fair return on their investment for their shareholders. And also, they need to make profit so they can invest in new drugs. But when a drug is only 2 grams of active ingredient per year, how expensive should that product be for middle-income countries? We do know a few things.
One of these is that the access price for low-income countries will be between USD $40 and $64 per year. Now, from the United States negotiations with PEPFAR and Gilead Sciences, we see that Gilead's production cost is imputed, or it seems to be, about USD 100 per year. Well, if we leave that discussion now aside, because I'm not an expert at negotiating those sorts of things, well, the active pharmaceutical ingredient in terms of local production, that API, it's both expensive and it is technically difficult to make. And the finished product for PrEP, aside from that initial oral dose loading, is a sterile solution for injection. There are dozens of patents that Gilead Sciences has filed around the formulations, the active ingredients, the key starting materials. So there's a lot of intellectual property that would prevent a company from simply deciding to make the drug themselves. Now, Gilead Sciences, though, they've negotiated bilateral licenses with 6 companies, 4 of them in India, 1 in Pakistan, and 1 in Egypt. But of the countries that are listed for access to the drug through these licenses, Brazil is left off of the list as a middle-income country. Now, if we shift over to a review of a little bit of how to make this product, let me summarize it quickly as, well, the first thing we need to do is make the active pharmaceutical ingredient. Then we need to formulate into the finished product. For the cost of goods for the production, the API is the primary cost driver. There are 4 key starting materials that are put together in a modular fashion to make the structure of the API. These are being made under non-good manufacturing practice because they are starting materials, and they are accepted on the basis of the assurance of their quality and through testing. The conversion from the API into finished product is less than about a 50% additional cost over the cost of making the API, just because that API is so expensive. Now, if we think about perhaps $40 per year in low-income countries as being a reference standard for the lowest cost of availability of HIV treatments, in order to be widely used, lenacapavir needs to be about that expensive. It is a better drug clinically than other available forms of pre-exposure prophylaxis, but it needs to be cost comparable or countries won't use it. Well, the Indian generic company Hetero, who has a license with Gilead Sciences, they've negotiated an agreement to supply the product at $40 US per person year. And our interest is to understand sort of how did they arrive at the ability to price it this way? Well, the broad structure of making the product technically works like this. The key starting materials and other raw materials, they're purchased from fine chemical companies, largely in India and China. Then those are put together in steps where you do chemical synthesis. You bring the pieces together to take smaller molecules and make them into a more complex molecule to make that API. Then the API is formulated in solution with a sterile fill and finish of the vials to make the finished pharmaceutical product.
Well, this is available for licensed producers. And we do not know, because it's not publicly revealed, what is in the technology transfer package between Gilead Sciences and the licensees. Structurally, though, let me present for you, for those who would be interested in this. Oh my goodness, something's happened here. We're losing this. Let me see if I can get us back here. There we are. And this is showing us the key starting materials that go into making the structure of lenacapavir. So each of these, for instance, the KSM number 12 and the salt of the starting material 13, they are all coupled together to make that API. This is a representation of the chemical synthesis. In the first stage, starting material number 13 is coupled with KSM5 to make the intermediate 14 that is shown in the top row in the middle. That is then coupled with 12, and again, with starting material number 7, and I should not go into any of these steps, forgive me, but that is the pathway that is used to make the active pharmaceutical ingredient. Well, that now gives us some basis to understand what the cost drivers are for making that API. What I've done with this table is to make available to you, and if you have more interest in this, I would urge you to access the recorded presentation and then to take a closer look at the table. In order to make 1 kilogram of the API, how much of each of the key starting materials is required? So, for instance, in order to make 1 kilogram of the API, if you look at the column that says kilograms for making, you need 0.82 kgs of KSM number 13. What's really of interest is in the bottom right-hand side of the table that is highlighted in bold and yellow. So you can see that our considerations showed that if people are able to access the lowest available pricing for the KSMs, then they could be able to make the API for somewhere in the range of $6,300 to $8,900 per kilo. Then we went one more step, considering the yields and the cost of processing for dissolving the API in the solution, doing a sterile filtration, filling the vials, and finishing. And you can see highlighted in yellow once again, we projected that for a volume demand of 2 million patients to be treated, the cost of production could be between US $35 and $47 per person per year. And further, if production demand were scaled up to treat 5 million people per year, then that could fall to as low as about $25 per person year. Again, those are highlighted in the row with a bold yellow in this table. Thank you very much. I think I've fulfilled my needs in starting this discussion with you, and I'm very happy to answer questions subsequently when we're all finished. Thank you very much, Fortunac. Para aqueles que não conhecem Joseph Fortunac, eu coloquei o texto dele em pré-print, que, junto com outros pesquisadores, sobre a estimativa do preço de produção do lenacapavir, do acesso a ele,
através da rota de síntese, como ele bem explicou, né? Como fez a concepção a construção dos valores. Bom, agradeço mais uma vez a Josi Fortunac, já passo a palavra para Rodrigo de Souza. Rodrigo, a palavra é sua. Thank Boa you. tarde, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vou fazer uma. Minha apresentação vai ser bastante breve, mas o que eu quero destacar hoje é a nossa capacidade de internalizar a produção de insumos farmacêuticos ativos no território brasileiro. Então, para aqueles que não me conhecem, como foi mencionado inicialmente, meu nome é Rodrigo Souza, sou professor do Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho trabalhado próximo à indústria farmoquímica e farmacêutica nacional nos últimos 15 anos. E o que eu gostaria de salientar, e eu acho que muitos de vocês já conhecem, é que as prioridades da manufatura de insumos farmacêuticos ativos está mudando ao longo desses últimos anos, né? A gente tinha um modelo mais antigo, onde a produção desses intermediários e dos produtos finais estava localizado principalmente nos países onde o custo de produção era bastante pequeno e sempre estava dominado por tensões geopolíticas e causando uma dependência dos países que faziam a sua produção nesses locais, uma dependência muito grande. Desde o evento da pandemia do Covid, a gente tem um novo modelo sendo tentado por muitos países, que é de você nacionalizar a produção não só de intermediários, mas também de produtos finais, gerando assim uma maior independência e muito mais do que a independência, talvez muito mais importante do que você ser independente na produção do seu insumo farmacêutico ativo, é você ter autonomia tecnológica, porque a autonomia tecnológica vai gerar para você oportunidades no futuro que são imensuráveis. Então, hoje, a oportunidade que nós temos dentro do cenário que é apresentado da interiorização, da nacionalização de produtos de alto valor agregado, com uma capacidade intensiva, utilização, quem sabe, até de tecnologias bastante avançadas para a produção dessas moléculas. E, em alguns casos, não é o caso da nossa discussão hoje, mas também da utilização de produtos oriundos da biodiversidade brasileira. O que o professor Fortunac, se me permita chamá-lo assim, professor, o professor Fortunac acabou de mostrar é justamente que a gente tem uma cadeia de desenvolvimento que tem que ser instaurada nos países em desenvolvimento, principalmente no Brasil, e hoje nós temos capacidade, né, de fazer tanto a parte de desenvolvimento laboratorial, quanto a parte de desenho de rotas e até o desenvolvimento de processos dentro da universidade brasileira. Existem algumas universidades, e eu posso destacar aqui não só a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nós temos capacidade instalada na Universidade Federal de São Carlos, na USP de Ribeirão Preto, e nós temos também capacidade instalada na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aonde nós somos capazes hoje de produzir qualquer intermediário para qualquer insumo farmacêutico ativo tanto na escala laboratorial até a escala piloto. É óbvio que todo esse desenvolvimento Tem ele que ser não acontece. obrigatoriamente. É óbvio que todo esse desenvolvimento não Eu acontece. queria ver se não mandava imprimir hoje, entendeu? Para pegar na Eu acho que segunda. tem alguém Ou na mesma com. sexta eu vim e pegava. Porque eu Juan devo viajar lá Carlos, próxima Juan semana. Carlos, seu microfone está aberto.
Obrigado. É óbvio que todo esse desenvolvimento que eu estou mencionando aqui, ele não acontece em condições de boas práticas de fabricação, né, em condições de GMP, mas permite que a gente faça o desenvolvimento e a transferência da tecnologia para a indústria ou para o órgão governamental que vai fazer o processo de produção e depois a produção do FDF, da Final Dosage Form, do produto final que será então entregue ao Sistema Único de Saúde. Então, só queria destacar que nós vivemos um momento diferenciado, onde a universidade brasileira tem capacidade de apoiar o Estado brasileiro na independência da produção, não só de intermediários, mas como de produtos finais. E a mensagem que eu acho que é importante é que a próxima década pertence àqueles capazes de desenvolver competências, né? Então, você saber desenvolver uma química avançada é um poder não só para a indústria, mas também para o governo brasileiro. E nós temos isso e somos capazes de entregar isso. E a produção desses intermediários é realmente o funil que nós precisamos superar, e hoje nós temos capacidade de superar isso. Então, eu só queria deixar essas mensagens e dizer que nós estamos preparados para o desafio, tá? Nós precisamos de políticas públicas que permitam que a gente seja capaz de entrar nesse jogo e fazer com que isso seja uma realidade para o povo brasileiro. Obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo. Eu acho que é justamente isso que nós defendemos dentro do grupo de trabalho sobre propriedade intelectual, da Rebrip e também na BIA. É uma produção, né, pública e uma capacidade realmente de produção de insumos farmacêuticos ativos para a autonomia e soberania sanitária em defesa do Sistema Único de Saúde. Bom, eu já passo a palavra diretamente para a Gabriela Costa Chaves, que vai apresentar, de certa forma, as barreiras que nós temos hoje para efetivar esse sonho para o SUS. Gabriela, a palavra é sua. Obrigada, Suzana. Boa tarde a todos, todas e todes. Dá para ver meus slides? Dá para ver? Sim. Conseguem ver a apresentação? Ok. Então, primeiro agradecer às organizações que estão promovendo esse debate, agradecer o convite aqui à Suzana e aos demais colegas por organizar. Embora esse seminário seja sobre o Lena Kapavir, eu achei importante olharmos e discutirmos o contexto, né, em que o Lena Kapavir se insere, tanto no nível internacional como nacional, para que a gente possa refletir as tendências e os desafios, né, como apontado aqui pelo Rodrigo e pelo Joseph, para viabilizar algumas dessas ambições aí de desenvolvimento no formato de políticas públicas e assim para um país como o Brasil, que é um país de renda média. Então, eu organizei a apresentação em inglês, mas eu vou falar em português. Como eu mencionei, eu acho que é importante, ainda que muitos que estão aqui nessa apresentação já conhecem a dinâmica do setor farmacêutico, eu acho que é importante a gente olhar esse contexto internacional para a gente também estar refletindo as dinâmicas que acontecem num país de renda média como o Brasil, que se de um lado é um país que tem um sistema público de saúde com o compromisso de assegurar o acesso ao tratamento, também é um dos maiores mercados farmacêuticos no mundo, né? Então, isso traz alguns dilemas, né? Então, em relação ao mercado farmacêutico, um dos principais tendências que a gente observa nos últimos anos é que é um mercado em permanente expansão no ponto de vista de vendas. A gente sabe que, apesar dessa expansão, existem algumas poucas empresas farmacêuticas transnacionais que lideram uma grande fatia desse mercado. Muitas dessas empresas são centenárias,
e, por isso, conseguiram desenvolver diferentes estratégias ao longo das décadas para sobreviverem no mercado. A gente também vem observando, né, a tendência nas últimas décadas do que a gente chamaria inicialmente de modelo blockbuster, envolvendo faturamentos na ordem de $1 bilhão por ano. E hoje o que a gente observa são produtos no mercado que geram faturamentos na ordem de dezenas de bilhões de dólares por ano. Então, a gente está num cenário de uma dinâmica extremamente monopolística. Eu acho importante trazer aqui a reflexão que vem sendo desenvolvida por uma série de economistas no campo da economia da inovação, tentando olhar diferentes setores e corporações e estratégias que levam essas corporações a constituírem os chamados monopólios intelectuais, corporações que se baseiam na acumulação contínua do monopólio do acesso ao conhecimento. E isso é importante para um país de renda média, que pensa políticas industriais e tecnológicas, né? Porque muito da dinâmica dessas corporações é dominar, liderar os sistemas e o processo de inovação e as instituições que estão envolvidas nessas redes de inovação, né? Transformando muitas instituições nos diferentes países como subordinadas. E no setor farmacêutico, quando olhado também por essa ótica, né? Reforçando o papel das patentes, do monopólio legal pelas patentes, como um instrumento muito importante de apropriação para o setor farmacêutico. E assim, aqui, a gente sabe que esse sistema de propriedade intelectual que a gente tem nos dias de hoje, ele se consolidou, né, a partir da aprovação do Acordo TRIPS, no contexto da Organização Mundial do Comércio. Isso foi resultado, né, de um esforço de um grupo de países, né, para que isso fosse traduzido em regras globais. Uma das características que a gente observa no setor farmacêutico em relação ao patenteamento é o que é chamado de evergreening, quando você tem uma série de estratégias para estender a exclusividade do mercado de tecnologias que são relevantes para o faturamento da empresa. E nesse contexto do evergreening, a gente tem também os múltiplos pedidos de patentes envolvendo uma determinada tecnologia, como o professor Fortunac mencionou. Eu acho que o que a gente tira de lição é que esse monopólio, né, esse poder de monopólio dessas empresas, elas geram um controle sobre o processo de inovação, como tem sido explorado por alguns economistas da inovação, influenciam as prioridades de pesquisa e desenvolvimento, como a gente observa uma série de lacunas para certas determinadas doenças, controlam a produção e o fornecimento de tecnologias, como a gente viu na pandemia de Covid-19, que alguns produtos não houve a intenção de transferência de tecnologia, gerando uma escassez no contexto global, e influenciam também, têm um controle sobre os preços, como a gente testemunha ao longo dos anos, para várias tecnologias, mas inicialmente para os medicamentos do HIV. Aqui só ressaltando um histórico, que eu acho que também para o momento atual é importante a gente também olhar para trás e pensar, eu acho que para pensar a alternativa e para pensar a conjuntura, a gente tem que olhar também os esforços que já foram empreendidos, assim, começando lá atrás, na década de 90, vários países de renda média fizeram a produção nacional de medicamentos antirretrovirais, tiveram iniciativas no nível global de negociar preços de desconto com as empresas farmacêuticas, todo o uso do período de transição da Índia, que possibilitou a entrada de versões genéricas e revolucionou a oferta de tratamento. No campo da propriedade intelectual, tanto os esforços para assegurar internacionalmente o direito dos países utilizarem as flexibilidades do TRIPS de proteção da saúde pública, o seu uso. Por outro lado, também a criação de instituições como o pool de patentes de medicamentos para negociar licenças voluntárias, e a própria, considerando que países de menor desenvolvimento relativo podem usar um período de transição para não reconhecer patentes para medicamentos, a extensão disso no âmbito da OMC. Então, ainda existem países com esse potencial.
Eu acho que quando a gente vem para o contexto mais recente, a gente tem algumas exacerbações, né? Alguns desafios que se apresentam. Então, eu acho que a gente tem que olhar o Lenacapavir nesse contexto. O primeiro foi todos os desafios e iniquidades do acesso às tecnologias no contexto da pandemia de Covid-19. O atual, né, congelamento do financiamento para ajuda internacional, que tem, né, as estimativas é que tenham 220 mil pessoas que perderam a continuidade do seu tratamento. E o contexto do próprio Lenacapavir, né, como foi apresentado, um preço inicial muito alto, licenças voluntárias fora do MPP, mesmo negociação de preços, né, internacionalmente, inicialmente, sem poder ser revelado, o que mostra um controle, sim, sobre a produção, fornecimento, né, e os preços. Quando a gente olha, eu acho que isso tudo se aprofunda, né, e foi exposto pela pandemia de Covid, a gente tem um horizonte patentário ainda mais complexo quando a gente olha algumas plataformas tecnológicas, a questão dos segredos de negócio e know-how, e muito investimento público sem condições de acesso, e como foi dito, né, aqui pelos palestrantes anteriores, um reconhecimento sobre a importância de fortalecer e expandir a capacidade de produção nos países de renda média e baixa. Como foi destacado, aqui é um levantamento inicial, né? Existem múltiplos pedidos de patentes depositados, aqui são depósitos no nível internacional, isso tem que ser feito um monitoramento em cada país, mas existe sim um comportamento de múltiplo patenteamento em relação ao Lenacapavir, em diferentes modalidades, né? E agora eu passo para a segunda parte. Não sei se os tradutores estão achando que eu estou falando muito rápido. Vou fazer aqui um respiro para receber um feedback. Estou achando que está ok. Tá ok. Eu acho que é importante a gente olhar o Brasil, não tem como a gente começar a falar do Brasil e falar de um medicamento sem falar que o Brasil é um país grande, de dimensões continentais, de dimensão continental, é uma população de 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, e tem um sistema do qual a gente se orgulha muito, que é um sistema público de saúde, que chamamos de SUS, que é público, é financiado pelos contribuintes, todos os cidadãos têm o direito de usar esse sistema, e ele é gratuito no ponto do cuidado. Mais de 70% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. E é no contexto do SUS que a garantia do acesso ao tratamento antirretroviral foi implementada. Né? Se a gente puder trazer aqui em números, até dezembro de 2023, o SUS fornecia tratamento a 760 mil pessoas vivendo com HIV e também, recentemente, né, dados oficiais mostrando que 140 mil pessoas estão em PrEP. Mas, como eu falei, o outro lado, né, do cenário, o outro lado do dilema que a gente vive é que o Brasil é um grande mercado, né? O Brasil também é um lugar onde as empresas têm um enorme potencial de crescimento. E uma das fragilidades que são expressas aqui na balança comercial, tanto para produtos de base biotecnológica como de base química, é um aprofundamento desse déficit, né? Que na prática ilustra a dependência do Brasil do ponto de vista tecnológico. E considerando o compromisso com o sistema público de saúde, isso consiste numa das vulnerabilidades do sistema, né? Quais são os desafios para você viabilizar o acesso diante desse cenário? Eu aqui vou discutir brevemente, desculpa que a minha apresentação está um pouco mais longa, mas eu estou quase concluindo. Vou discutir brevemente o que a gente pode chamar de lições, para algumas reflexões aqui, que a gente já teve o Brasil já adotou, né? Teve um momento que foi, eu chamaria de pré-TRIPS, não botei datas porque existem interseções entre esses momentos, para a gente refletir aqui as estratégias, onde o Ministério se comprometeu a assegurar o acesso antirretroviral no sistema público como parte de um direito, né? E isso gerou uma série de respostas, como compra centralizada,
como a produção nacional das versões não patenteadas, mas, de qualquer maneira, ilustrando a possibilidade de tratar e de produzir localmente versões a preços acessíveis, né? Eu acho que também a gente não pode dissociar que esse contexto possibilitou movimentos internacionais, né, do Brasil, em algum momento, lá no final da década de 90, início de 2000, oferecer transferência de tecnologia para alguns antirretrovirais, assim como doar para alguns países esses antirretrovirais produzidos localmente. Quando a gente olha uma segunda fase, que eu chamaria, a gente tem a adoção a incorporação do Acordo TRIPS, que se traduz na nossa legislação de propriedade industrial, a incorporação de algumas flexibilidades do TRIPS, de proteção da saúde pública, e vários esforços que foram empreendidos para habilitar o Ministério a negociar preços, né, de produtos sob monopólio. Então, como foi apresentado aqui pelo professor Fortunac, por exemplo, naquela época também foram empreendidos esforços para estimar custos de produção, o que possibilita preços de referência, desenvolvimento, né, ameaça do uso de licença compulsória e oposição de patentes apresentadas. Um outro movimento foi o próprio uso, né, a emissão da licença compulsória. Eu acho sempre importante dizer que um país não está sozinho, o país e as políticas públicas elas devem estar monitorando o cenário internacional. Então, por exemplo, a licença compulsória deflagrante foi muito influenciada pelo preço de referência da licença compulsória na Tailândia, a possibilidade de importar a versão genérica na Índia, a habilidade de produzir posteriormente, localmente, tanto o insumo farmacêutico ativo como o produto final e reduções significativas de preço. Também mencionar aqui que vários atores no país apresentaram oposições de patentes, subsídios ao exame, que possibilitaram, por exemplo, negativa de patentes e produção local do tenofovir, da combinação tenofovir entre citabina e sulfosbuvir. Mencionando aqui no contexto internacional, né, essa fase, esse período que a gente chamaria aí primeira década dos anos 2000, também o Brasil se engajou na diplomacia em saúde, em vários foros internacionais, para tentar preservar o espaço de políticas, né, para o uso das flexibilidades do TRIPS. Na região da América Latina também houve movimentos de negociação regional de preços. Houve também, né, que foi liderado pela OPAS, teve continuidade de doação dos antirretrovirais, a criação, a constituição de uma rede técnica de cooperação para a produção, a própria cooperação para a fábrica de Moçambique. Então, eu acho que eu estou tentando popular, acho que está uma apresentação densa, mas no sentido de mostrar que isso tudo está dentro de um movimento, né? E como eu mencionei aqui, decisões locais elas têm um efeito global, né? Então, no caso da licença compulsória na Tailândia, ela gerou um preço internacional que teve um efeito positivo no Brasil, né? Então, a empresa acabou praticando um preço, fazendo uma oferta de um preço, né, menor, que teve um efeito no contexto brasileiro, né? E aqui, por último, é mais uma reflexão de alguns movimentos que a gente observa num período mais recente, por exemplo, alguns esforços do governo brasileiro, né, de tentar lidar com um dos desafios, que é o backlog, é o acúmulo de pedidos de patentes. Então, o governo brasileiro adotou o que é conhecido como Patent Prosecution Highway, que seria a colaboração também no exame de patentes com outros escritórios de patentes de outros países. A gente também observa movimentos de reforma da lei de patentes, com ganhos e retrocessos na perspectiva da saúde pública, né? De um lado, a exclusão de um dispositivo TRIPS Plus, mas também a exclusão de uma salvaguarda do TRIPS, né? E aqui, novas modalidades para o uso de licença compulsória. O governo brasileiro também empreendeu, né, uma política industrial direcionada ao setor saúde, que é conhecido como Complexo Industrial da Saúde, adotando diferentes instrumentos para estimular a produção de insumo farmacêutico ativo, de medicamentos, e com um enfoque maior em transferência de tecnologia, né, para o produtor público, tendo como incentivo o mercado público. E o que a gente observou mais recentemente na questão da compra
de algumas tecnologias para a Covid foi que o Ministério não pôde divulgar os preços dessas tecnologias, o que, observando, né, um país que sempre tornou público os seus preços, também é uma nova tendência. Eu acho que um dos movimentos mais recentes que ocorreu semana passada, estou acabando, Suzana, é a questão dos ministérios terem se reunido para a constituição dessa coalizão global de produção local e regional, né, para inovação e acesso equitativo. Quando a gente olha para a PrEP no Brasil, eu acho que um dos pontos, né, que a gente, já vou abrir tudo, que eu devo estar muito atrasada, é que vários estudos clínicos foram realizados no Brasil, né, para as 3 tecnologias. A gente vê que para o tenofovir entricitabina foi adotado no SUS, houve vários esforços de oposições de patente, né? Houve esforço de questionar essas patentes e elas foram negadas, que possibilitou a produção local, né? Aqui no caso do cabotegravir de longa duração ou lenacapavir, ainda não foram incorporadas no SUS. As patentes do lenacapavir, né, algumas foram concedidas no contexto do PPH. O cabotegravir de longa duração tem patentes, foram apresentadas oposições e foi aprovado para uso no setor privado. Eu acho que aqui eu destaco apenas o efeito, né, de quando você realiza oposições e tem o resultado da negativa de patente, citando aqui que o contexto do tenofovir entricitabina se insere no contexto do tenofovir, onde vários pedidos de patente do tenofovir foi negado, e isso possibilitou a produção local e a redução de preço. Quando a gente olha o caso do cabotegravir e do lenacapavir, a gente encontra, né, esse cenário de múltiplos pedidos de patentes concedidas apesar de contestadas, então um cenário bastante complexo do ponto de vista do monopólio. Há 2 semanas atrás, isso é um documento oficial, o Ministério esteve na reunião do G20, né, e mencionou a importância, né, do lenacapavir, e destacou, que eu vou ler aqui, que o desafio dos preços praticados. Nenhuma inovação pode ser verdadeiramente transformadora se permanecer fora do alcance de quem mais precisa. Não podemos ignorar o desafio imposto pelos preços de mercado, muitas vezes excessivos, que colocam em risco a sustentabilidade de políticas públicas e perpetuam a desigualdade no acesso. Aqui também a matéria menciona que ele destacou o fato do Brasil ter sido excluído do licenciamento voluntário, embora tenha participado do estudo clínico, né? Eu não poderia concordar mais com o diagnóstico do problema e com os desafios que são colocados para um país de renda média que vive o dilema, né? É um país de renda média que é um grande mercado, mas também comprometido com o acesso. Né? Então, a pergunta que a gente faz é quais são os desafios, né? O que a gente pode aprender, né, com o momento atual, né? Eu acho que o principal é esse: existe um poder de monopólio exacerbado pelo sistema de propriedade intelectual, pelo evergreening patentário. Eu acho que é muito importante, especialmente com a fala do Rodrigo, né, os investimentos para fortalecer a produção local. Eu acho que a pergunta agora é como a gente lida, né, quais são as estratégias para que o país não fique de forma tão vulnerável frente a esse poder, né, reconhecendo que propriedade intelectual é parte do problema. Então, eu destaco aqui a importância da gente não perder de vista as lições do passado, né? Apesar e por causa das mudanças de contexto, né? O valor da cooperação internacional, a importância da solidariedade entre países e dos esforços em conjunto, a importância, como mencionado antes, né, de adotar diferentes abordagens para melhorar a capacidade de negociação de preços, como as estimativas de custos de produção e o desenvolvimento, e o uso das flexibilidades do TRIPS, né? Como, por exemplo, né, um exame de patente, uma abordagem de saúde pública para o exame de patente, o uso de oposições e a licença compulsória. Desculpa se eu me estendi muito. Obrigada. Não, foi ótimo, Gabriela. Muito obrigada. Acho que vale a pena a gente atentar aos detalhes e especialmente
As imagens, né, chocantes, eu acho, sempre das patentes e o longo tempo de duração dela, né? Então, desde o depósito, tanto o TRIPS como a lei nacional situam em 20 anos, mas a estratégia de evergreening das empresas de manter sob monopólio por décadas e mais décadas, é importante a gente visualizar isso, assim. Muito obrigada. E é escandalosa a diferença de preços, né? Quando a gente pensa no Lenacapavir para tratamento nos Estados Unidos acima de US$ 40.000 e as estimativas de preços apresentadas pelo Fortunac e pela Unitaid, pela Hetero, de US$ 25 anos, de US$ 40 anos, é tão escandaloso que gera uma certa desconfiança desses produtos, né? Esses novos produtos são de fato de qualidade, né? O escândalo é um absurdo. Eu abro aqui para questionamentos. Eu já vi aqui no chat que o professor Joseph Fortunac tem uma questão para você. E todos aqueles que gostariam de falar algo, eu vejo que o Andrew Hill está aqui também, que é importante, também é sempre sua fala, Eloan Pinheiro também está aqui. Então, convido todos que queiram a se manifestar. Mas já de antemão, eu passo a palavra para Joseph Fortunac, que tem uma questão para você, Gabi. Em relação ao Brasil, né, aqui o trabalho, o esforço da Caroline mapeando, em relação ao Brasil, considerando 5 pedidos de patente, sendo a última relacionada ao Profármaco, se concedida, chegaria até 2042. Né? Vou compartilhar novamente o slide da Caroline, né, do GTP. Então, é claro que isso aqui são estimativas, e, enfim, aqui vermelha que já está concedida, né? Mas aqui, então, digamos, o que já está concedido é 2037, e no que se refere ao Profarma, 2042. Obrigada, Gabriela. Eu não vejo mais perguntas no chat, mas eu gostaria de convidar, então, a Eloan Pinheiro para fazer alguns comentários. Eloan Pinheiro foi diretora de Farmanguinhos durante muitos anos e uma das maiores responsáveis pela formulação de genéricos de antirretrovirais no Brasil. Eloan ajudou a salvar, junto com um grupo e, claro, em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, dezenas de milhares de vidas. Então, agradeço mais uma vez a presença da Eloan e gostaria muito de escutá-la, porque a Eloan segue muito ativista e é sempre bom ouvi-la. Eloan, a palavra é sua. Obrigado, Gabi. Obrigado, minha querida. Eu não queria falar, mas eu vou ressaltar algumas coisas importantes. Primeiro, Fortunac, é um prazer estar aqui com você. Você sabe disso, o longo caminho que percorremos. Lembrando do Otávio Antunes, Rodrigo, que ainda ocupa o laboratório do Otávio Antunes, que nos deixou, né? Está aqui com Gabriela também, ressaltando a coisa muito importante. Primeiro, Rodrigo, eu gostaria de ressaltar que se vocês têm laboratórios, né, em condições, não só vocês, como você falou, USP, Pernambuco, etc., poderia ser constituído, de fato, uma plataforma para se desenvolver em escala piloto vários IFAs que o Brasil precisa, na verdade. Mais ainda, você falou que não tem, no momento, condições de ser um lab para piloto com GMP. O que faltaria para ser como GMP? Investimento? De quanto custaria esse investimento? Terceiro, Gabi, eu gostei muito que você ressaltou. Eu acho que tudo é possível no Brasil e fundamental. Primeiro, porque o Brasil, quem paga tratamento para HIV, hepatite, tuberculose, doença negligenciada, é o povo. Porque quem compra é o Ministério da Saúde. Quem paga por esses tratamentos é o Ministério da Saúde. E alguns tratamentos hoje de câncer, de Alzheimer,
também são pagos pelo governo. Algumas outras patologias também. Tudo é dinheiro público. Portanto, é uma responsabilidade social que a gente faça uma produção pública, que a gente realmente tenha esses fármacos e esses medicamentos sobre controle, com controle e preço para atender ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, que é público. Fortunato, eu sei que você me mandou a questão do clube de compras. No Brasil não pode acontecer porque quem compra é o Ministério. Então é uma compra pública. Não tem como inserir esse processo. Mas tem como a gente lutar junto ao Ministério que faça estudo em advance para todas essas patentes que estão, inclusive com Evergreen e outras coisas mais, porque aí você sabe quanto é que poderia custar, como Fortunato colocou, que para tratar alguns milhões de pessoas você pode ter o preço até US$ 25 por tratamento por pessoa ano. Eu, como tecnóloga de formulações, sei que isso é possível. Rodrigo Fortunato sabe que é possível fazer. E eu acredito que a gente tenha esses intermediários. Eu não sei, José, se a gente tem possibilidade de começar em escala piloto um estudo de síntese via Rodrigo e outros laboratórios públicos federais, né? Que são os laboratórios universitários, para fazer uma escala de 5 quilos, para mostrar para o Ministério que o preço pode ser diferenciado. Eu acho que essa é a nossa estratégia política daqui para frente, é a defesa da produção pública, porque é a defesa do interesse público, é a defesa das demandas sociais que o Brasil precisa. Eu acho que isso que traz inovação. Gostei muito, Gabriela, quando você falou que a gente fica à mercê de inovações de multinacionais. A gente é capaz de criar, quando a gente faz engenharia reversa de uma síntese, a gente é capaz de criar um novo processo. Eu vi o Fortunato fazer isso para a Efavirenz anos atrás, aqui no Brasil. Ele deu um curso de como poderia ter uma síntese melhor para a Efavirenz do que estava sendo utilizada naquele momento. Então é isso, a química é transformadora, a bioquímica também. Então, mas a política necessita que a gente lute para que a gente alcance nossos objetivos. E aqui no Brasil, a nossa palavra de ordem é produzir com preços e qualidade para atender ao nosso Sistema Único de Saúde. E hoje eu defendo que haja uma produção pública, porque o setor privado, farmacoquímico nacional, ele só está de olho nas moléculas com alto valor agregado. E a gente tem que realmente olhar para uma produção no qual eles permanecem com as suas moléculas para farmácias, no qual a população de classe média possa pagar, mas para o nosso SUS, para 70% da população, que a Gabriela colocou, é necessário que o dinheiro seja público e a produção seja pública. Obrigada. Bom, Eloan, Suzana, posso responder, doutora Eloan? Eloan, um prazer falar com você novamente. Sempre maravilhoso ouvir você falar sobre o assunto. A respeito do que você mencionou, o problema de a gente ter uma unidade GMP dentro das universidades públicas é um problema burocrático, tá? Não é um problema necessariamente de financiamento, é óbvio que o financiamento acaba sendo uma restrição, mas a gente tem como resolver o problema de financiamento. O problema maior é um problema burocrático que nós estamos tentando conversar com a Anvisa para resolver isso, e depois vou te acessar para que a gente possa, de repente, conversar sobre esse caso diretamente na Anvisa, porque isso é um problema mais de ordem burocrática do que de ordem financeira. Só fazendo um adendo ainda à minha fala e a essa questão, hoje, na UFRJ, nós temos não só a capacidade de fazer a produção do lote piloto para o insumo farmacêutico ativo, mas, se necessário, nós temos um laboratório hoje pronto, capaz de fazer a formulação também para qualquer insumo farmacêutico ativo. Esses laboratórios têm lutado nos últimos anos para conseguir o selo
de boas práticas de fabricação com a Anvisa e tem falhado miseravelmente. E é por isso que eu estou te dizendo que o problema é um problema burocrático, porque eu conheço o que tem acontecido dentro da UFRJ e a incapacidade da gente conseguir esse selo de boas práticas de fabricação. Mas hoje nós temos não só a capacidade de fazer a parte sintética, mas também a capacidade de fazer a parte de formulação. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, e talvez seja uma falha também da universidade, tá, Eloá? Não estou colocando todo o peso nas costas da Anvisa. Eu acho que a gente precisa trazer a Anvisa para próximo da universidade, mostrar quais são os gargalos que nós temos dentro da universidade, cooperar com eles para que a gente consiga encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. E eu acho que existe uma possibilidade muito importante. Desculpa eu me alongar, tá, Suzana, mas esse detalhe é bastante importante. O Bruno Portela, da AGU, tem feito um trabalho muito interessante a respeito do sandbox regulatório que visa afrouxar algumas regulações para permitir justamente que a universidade se aproxime mais da indústria, e talvez esse seja um caminho para que a gente possa também se aproximar da indústria farmacêutica farmacêutica através dessa abordagem. Mas a gente precisa conversar com a Anvisa para poder encontrar um denominador comum e assim conseguir avançar nesses selos não só de boa prática laboratorial, mas de boas práticas de manufatura também, tá? Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. De forma nenhuma se estendeu. Excelente ouvir sua explicação e a barreira regulatória que há para a efetivação, né? Eu vejo muitas perguntas aqui no chat e eu gostaria de pedir que essas perguntas fossem feitas ao vivo aqui nessa live para a gente poder assisti-las no YouTube depois, já que está sendo gravada e vai ser publicizada posteriormente. Então, eu já passo a palavra para a Luciana Lopes, que trabalha no Ministério da Saúde brasileiro, para fazer sua pergunta. E, em seguida, eu vou convidando os nomes que encontro aqui no chat. Eu acho que a Eloan também tinha uma pergunta para a Gabriela, mas, Gabriela, você responde depois os comentários da Eloan. Passa a palavra para a Luciana. Luciana, a palavra é sua. Você está me ouvindo? Não te escutamos. Agora consegue? Tá bem baixo. Se puder falar mais alto. Não, Lu, a gente ainda não te escuta. Vai, tenta falar agora. Lu, não estamos te escutando. Se quiser colocar a pergunta no chat, eu leio depois, mas eu já. Ainda não, tá ruim o áudio, desculpa. Bom, a Luciana vai colocar a pergunta no chat, depois eu leio. E eu gostaria de convidar, então, as pessoas que estão aqui fazendo alguns comentários. O primeiro comentário do Andrew Hill. Hill, if you please could ask your Yeah, question. so Yes, thank you. in South Africa, there have been cost effectiveness analyses of PrEP with lenacapavir, and the number that's cost effective in South Africa is about $60. Now the economy of Brazil is better. It's about double the gross domestic product. So it looks like a price of around $100 to $150 should be cost effective as PrEP for lenacapavir. But I've heard that lenacapavir is being offered to Brazil for a price in the region of $1,200 to $1,600. I don't know if that's true. I guess my question is a compulsory license the only way to get access? Is that the only way this is going to happen, or are we going to have to wait until I think it's 2043
until lenacapavir becomes available? Bom, thank you very much, Andrew. Muito obrigada, Andrew, pela pergunta. Eu acho interessante a gente pontuar alguns preços que nós temos no Brasil. Hoje nós temos o dolutegravir, que é fornecido para mais de 700 mil pessoas, que hoje custa por ano no Brasil $250 aproximadamente o tratamento por pessoa, que é um preço gigantesco. Hoje, o Truvada, a PrEP oral que fornecemos no Brasil, também se aproxima desse preço, né? Como a Gabriela mostrou, tem 140 mil pessoas utilizando anualmente, e o preço que o Brasil paga pelo Truvada se aproxima a $230, né? É um medicamento fornecido via uma parceria público-privada entre uma empresa nacional e um laboratório público brasileiro. Então, nós temos preços elevadíssimos e injustificáveis no Brasil. O preço de 100 a $150 para o lenacapavir hoje no Brasil, ele é viável porque chega a ser um valor menor do que o preço do dolutegravir, mas nós estamos falando de preços extremamente excessivos. A gente não tem informação sobre o preço que a Gilead hoje está negociando com o Ministério da Saúde, mas nós temos o preço do cabotegravir no mercado privado, em que cada injeção está custando R$ 4.000, que dá $800 aproximadamente. Então, com as patentes concedidas para o lenacapavir no Brasil, a licença compulsória hoje seria o ideal. Mas nós temos também, hoje, a possibilidade de suspender as patentes. A suspensão das patentes, ela não garante royalties à Gilead, né? E poderia, sim,